Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí do Vasco, né? O Vasco que vem se preparando para enfrentar o Coritiba. Vamos falar tudo do time do Vasco aí, volta de jogadores, possivelmente aí a mesma escalação do jogo contra o Goiás deverá ser repetida para esse jogo contra o Coritiba. Vamos falar disso também, vamos falar da situação da próxima temporada aí e principalmente a contratação, quem sabe, de um novo goleiro aí por parte do Vasco, hein? Vamos falar aqui da situação do ídolo Martin Silva e também do Fernando Miguel, jogador que pertence ao Vasco, hein, e está emprestado ao Atlético Goianiense. Vamos falar desses dois goleiros, mas antes já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Eu ainda não estou no nosso cenário lá que vocês estão acostumados, eu estou viajando, mas em breve a gente vai voltar lá e você vai ver aquele cenáriozão que a gente tem lá. Muito obrigado a todos que estão aqui assistindo ainda diariamente nossos vídeos aqui. Tem aquela baita dica aí, meu amigo, para você começar a ganhar dinheiro aí trabalhando na sua casa, somente com a internet. Você pode mudar a sua vida, você vai começar do zero e aprender todas as técnicas aí para começar a ganhar dinheiro a partir de agora. Primeiro link aqui na descrição, uma baita dica, confere lá. Bom, pessoal, na oitava colocação aí na Série B com 43 pontos, o Vasco irá enfrentar aí no sábado às 4h30 da tarde o Coritiba em São Januário, jogo aí que promete aí lotação do torcedor vascaíno no nosso estádio, né, para empurrar e o Vasco conseguir esses 3 pontos e se aproximar de vez nesse G4, né, porque perdeu uma grande oportunidade na última rodada aí, perdendo o jogo para o Sampaio Corrêa, um jogo facílimo, um jogo que estava na mão do Vasco. O Vasco deu a vitória de bandeja para o Sampaio Corrêa e acabou perdendo aquele jogo, né? Agora vai virar a chave, vai enfrentar o Coritiba. É possível, meu amigo. 9 jogos o Vasco vai ter pela frente. Tem que fazer 6 vitórias. 6 vitórias e o Vasco irá conseguir fazer esse acesso e conseguir voltar para a primeira divisão. É difícil, mas é possível. Esses jogadores aí têm que entender que é possível e que dá para sim conseguir vencer esses adversários, até porque vai enfrentar alguns adversários diretos aí na tabela e também nas rodadas finais vai enfrentar adversários que estão na parte de baixo da tabela. O Vasco está com a faca e o queijo na mão, cara. É só saber usar e com certeza vai conseguir voltar para a primeira divisão. Esse jogo aí contra o Coritiba, o técnico Fernando Diniz deverá utilizar a mesma escalação do jogo contra o Goiás, né? Será o provável Vasco que irá jogar contra o Coritiba aí às 4h30 no próximo sábado. A gente torce demais para uma vitória do Vascão. Também possivelmente devemos ter a volta do Léo Jabá e também o atacante John Sanches aí disponíveis para o técnico Fernando Diniz. Como eu disse, o Vasco está na 8ª colocação com 43 pontos, está a 5 pontos do G4 e lógico vai secar os adversários, principalmente o Goiás, que é hoje o 4º colocado. Hoje à noite já vai ter um jogo importante para o Vasco, né? Se o Vasco ainda quiser chegar a alcançar o Botafogo, secar muito o Botafogo, vai ter que torcer demais pro Cruzeiro hoje vencer o nosso rival, né? Hoje vai ter Cruzeiro e Botafogo, jogo importantíssimo aí para as pretensões do Vasco e lógico, o Botafogo tem que perder esse jogo aí, o Vasco fazer sua parte no sábado contra o Coritiba para encostar mais ainda nos líderes da competição. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo aí o Vasco na Série B, se você acredita que o Vasco vai conseguir vencer bem o Coritiba. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui da situação de 2 goleiros aí. O goleiro do Vasco atualmente, o Vanderlei, é bastante questionado aí pelo torcedor vascaíno. Não vive uma das melhores fases aí da sua carreira, né? Aquela fase, por exemplo, que ele viveu no Santos, que ele era tido um dos melhores goleiros do Brasil, se não o melhor goleiro do Brasil. E com certeza ele foi aí aclamado para ser convocado para a seleção. Depois dali chegou o técnico Sampaoli, a carreira do jogador não engrenou da maneira que ele imaginava. Pelo contrário, né? A carreira do jogador foi a declínio, ele foi pro Grêmio, ficou a temporada praticamente toda na reserva do Grêmio, reserva para um goleiro fraquíssimo que era o Paulo Vitor. Nesse ano teve a oportunidade de defender o Vasco aí e com certeza ele fez bons jogos no início, né? Aquele jogo no Campeonato Carioca contra o Botafogo, que ele salvou o Vasco nos pênaltis lá, dando aquele título simbólico pro Vasco. Ele foi importante até ali, só que depois vieram as falhas, né? Ele vem falhando bastante aí nos últimos jogos, parece que não tem uma confiança plena ali no gol, né? Não passa uma confiança também ao torcedor vascaíno e começam as especulações, né? Principalmente
principalmente aí da volta do ídolo Martins Silva, que não irá renovar o contrato aí com o Libertad do Paraguai. O jogador estará livre ao fim de 2021. O torcedor vascaíno já pede a volta do ídolo Martins Silva, que está atualmente com 38 anos. Goleiro bem experiente, com passagens aí pelo Vasco de 2014 até 2018. Ficou muitos anos aí com a nossa camisa, é tido como ídolo realmente do torcedor vascaíno. E é claro, sim, uma boa volta aí pro Vasco, né? Pelo que o goleiro já fez com a nossa camisa. Só que a idade do jogador também pesa, né? Ele tem a mesma idade do Vanderlei, mas o Martins Silva ele é totalmente diferente, né? Um goleiro de seleção, defendeu a seleção do Uruguai aí por muitos anos e ficou também muitos anos jogando lá no futebol paraguaio, antes de vir pro Vasco no Olímpia, e também agora é o seu último clube, que está sendo o Libertad. Disputa várias Libertadores e com certeza é um goleiro que chegaria sim para ser titular incontestável do Vasco na próxima temporada. Até de que não existe nenhum contato aí do Vasco para negociar com o Martins Silva. Se tiver essa possibilidade, vamos trazer aqui no nosso canal. Outro goleiro que pode retornar ao Vasco é o goleiro Fernando Miguel, que está emprestado aí ao Atlético Goianiense. O goleiro vem sendo um dos destaques da Série A do Campeonato Brasileiro, foi aí até sondado por outros times, mas como ele pertence ao Vasco, ele ficou lá no Atlético Goianiense por empréstimo, e o Atlético Goianiense já procurou o Vasco para estender esse empréstimo aí do jogador. O Vasco deu uma brecada no time goiano, disse que irá esperar o término da temporada para decidir a vida do goleiro, que tem contrato com o Vasco até 2022. Será que o Vasco vai utilizar o Fernando Miguel na próxima temporada? Só o tempo dirá. Vamos ver se o Vasco vai conseguir voltar para a elite do futebol brasileiro. Possivelmente, se voltar, será analisado, claro, aí o Fernando Miguel, tanto pela comissão técnica do Fernando Diniz, que eu acredito que se irá permanecer no Vasco, e como nosso técnico para 2022 também. Deixem nos comentários se você gostaria de ver aí a volta, né? Quem sabe do Martins Silva ao Vasco. Se o Vasco fizer uma proposta, ele vai ficar livre, né? Quem sabe, né? Também aí o Fernando Miguel, se você é a favor de um retorno do goleiro que está atualmente no Atlético Goianiense, e o Fernando Miguel está com 35 para 36 anos. Bom, pessoal, esse aí é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Muito obrigado, saudação vascaína a todos e tamo junto, é nóis, Vascão!